Oi, oi, pessoal, graça e paz sejam multiplicados. Muito bem-vindo ao meu canal, Faça o Melhor para Deus com Malu. E hoje você está no quadro Biografias da Fé, onde nós nos propusemos a estudar homens, mulheres, crianças, jovens que fizeram diferença, que deixaram o seu legado na história e onde nós hoje podemos observar os seus exemplos, usufruir de toda a sua luta, de toda a sua conquista. Então, esse é o quadro Biografias da Fé. Tá? Então já vou pedir para você deixar o seu like, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, deixa aí para nós uma pessoa, né, que tenha um exemplo de vida muito abençoado, muito digno de ser observado. Deixa nos comentários para que a gente possa estar estudando, para também trazer aqui no quadro Biografias da Fé com muito carinho. Não se esqueça de inscrever e deixar o seu like também, tá bom? Então, pessoal, como nós tínhamos combinado, a primeira biografia que eu vou estar falando será de John Wycliffe, né? Que foi ali um dos precursores da Reforma Protestante, né? Um grande movimento que teve ali o seu auge com Martinho Lutero, quando ele fixou as 95 teses, né? Ali no castelo de Wittenberg, para anunciar ali algumas contradições que a Igreja Católica Romana havia apresentado durante os séculos, né, para os cidadãos, principalmente ali a venda de indulgências, né, ali também que a palavra não estar acessível a cidadãos comuns da época. Então a Reforma Protestante foi uma luta muito grande vencida, né, para que nós chegássemos até hoje, tivéssemos ali uma mudança, uma reviravolta em algumas coisas que a igreja tinha deixado de observar desde a ascensão de Cristo. Tá? Então, quando nós falamos de reforma protestante, que eu vou estar fazendo um vídeo a respeito da reforma, um outro dia, mas hoje eu quero falar sobre a biografia, então, de John Wycliffe. John Wycliffe, gente, ele é chamado o bisavô da reforma protestante, né? Ele ali junto com John Hus e Jerônimo Savonarola, né? Foram ali alguns homens que antes de Lutero trouxeram luz ao que seria chamado de reforma protestante. John Wycliffe, ele viveu quase 2 séculos antes de Lutero, mas deixou ali já uma sombra do que seria a reforma, né? John Wycliffe, gente, ele nasceu em 1328, né, na Inglaterra, numa cidade chamada Yorkshire, e ele foi um estudante também, posteriormente professor em Oxford, né, onde ele foi ali também pároco, mas depois de algum tempo ele foi afastado por conta dos seus ensinos radicais, né, as coisas que ele demonstrava de que a igreja estava no caminho errado. Em seu zelo contra a igreja, a favor do povo e da Bíblia, John Wycliffe, em 1381, ele documentou 12 teses contra a igreja. Uma delas era que a igreja era contra as escrituras e a sua doutrina, ou seja, a doutrina da igreja, era enganosa. Olha que homem audacioso, corajoso de enfrentar ali políticos corruptos que estavam dentro da igreja e de sacerdotes que também se mantinham ali presos com a política, né? E ali não conseguia desvincular a igreja e o Estado. Então aqui, em 1388, ele documentou, né, 12 teses contra alguns pontos que a igreja estava ali deixando de observar diante do que Cristo deixou determinado, tá bom? E outra coisa também que ele criticou grandemente foi a doutrina da transubstanciação, que era a crença da igreja que afirmava que os elementos da comunhão transformava-se literalmente no corpo e no sangue de Cristo, né? Então ali ele disse, entre os seus argumentos, que a substância era indestrutível e que Cristo estava presente espiritualmente no sacramento. Assim, o sacerdote não reteria a salvação de ninguém simplesmente por ter em mãos o corpo e o sangue de Cristo na comunhão. Então foi uma das coisas que ele desafiou também ali, tá bom? Tô olhando aqui, gente, porque eu tenho uma colinha, tenho muita dificuldade em guardar alguns nomes, alguns textos, algumas datas, mas aqui na nossa colinha vai me ajudando, tá bom?
Então, John Wycliffe, ele defendia que a Bíblia representava ali a única regra de fé e prática, né, que todo cristão deveria seguir. Então, ele lutava bravamente para que a Bíblia fosse traduzida para a sua língua, né, que era o inglês ali, já que todas as missas, as celebrações da igreja era feita em latim, né. Que mais? Ele conseguiu, gente, traduzir no seu tempo, em 1382, o Novo Testamento e colocou à disposição do povo comum no seu próprio idioma. E depois, os seus seguidores, né, em 1384, terminaram ali o Antigo Testamento, tá bom? Ele desafiou constantemente a autoridade papal, né? Chamando até muitas vezes de vigário principal do demônio, gente. Então ele foi um homem muito crítico ali contra algumas heresias, algumas coisas que a igreja começou ali naquele período, tá? Já trazendo luz ao que seria a reforma protestante, né? Ali quando eu li de 12 teses que ele colocou, que ele argumentou contra a igreja, né? Remete bem nas 95 teses de que Lutero, mais de 2 séculos depois, afixou ali, né, no castelo de Wittenberg. Os seus desafios constantes contra a autoridade papal finalmente chamaram a atenção da igreja. O diretor de Oxford, Gregório, ele escreveu o seguinte texto: o Wycliffe estava vomitando da masmorra suja do seu coração as piores e mais condenáveis heresias, assim buscando poluir os fiéis, os levar ao precipício da perdição, derrubar a igreja e subverter o estado secular. Muito forte essa frase, né? Para o diretor ali de Oxford contra o Wycliffe. E em resposta, o Wycliffe declarou que mesmo o Papa não tinha o direito de seguir a Pedro e a Paulo, a não ser que obedecesse os exemplos de Cristo, que era o mais pobre de todos, gente. Lembrando que nessa época a igreja estava em volta ali com a igreja e o Estado unido, tá? Estavam unidos a igreja e o Estado. Então, várias coisas que a igreja tinha que observar não estavam sendo observados. Os líderes ali, nos seus mais altos escalão, estavam deixando de anunciar a palavra de Deus, né? E ali mudando o que seriam as leis de Cristo e dos apóstolos, tá? Então, por isso, essa revolta ali de John Wycliffe. Então, em 1380, ele desenvolveu a ideia de um grupo de evangelistas que levariam a palavra ao povo comum. Esse grupo ficou chamado como Lollardos, tá? E esses Lollardos, eles baseavam as suas pregações na Bíblia Sagrada para pessoas comuns ali de sua época e na sua própria língua, tá? E ali chamaram muito a atenção da igreja, a ponto da igreja em 1401 declarar a pena de morte como castigo para as ideias dos Lollards e para aqueles que seguissem ali os seus ideais, tá bom? Este grupo, ele foi o meio principal de levar ali a evangelização, a palavra para as pessoas, né? E também o ensino ali de Wycliffe. Em 1384, durante uma missa na igreja, ele sofreu ali um derrame e morreu 2 dias depois, em 29 de novembro de 1800, deixa eu ver aqui a data, esqueci. Em 1384, tá? Então, no dia 29 de novembro de 1384, John Wycliffe, 2 dias depois de sofrer um derrame em uma missa, ele então acabou ao fim da sua jornada, né? Combatendo com o bom combate e guardando a sua fé. Então, em resumo, John Wycliffe, gente, foi um dos precursores ali da reforma protestante, né? Levando a palavra de Deus a pessoas comuns, fazendo com que já trouxesse luz ao que seria chamada reforma protestante, tá bom? Que mais nós podemos dizer aqui a respeito disso? Ele ficou conhecido, né, como a estrela alva da reforma. Então, após a sua morte, a igreja mandou exumar e queimar, gente, os restos mortais de John Wycliffe, né, para que tudo que fosse dele, né, a respeito dele, fosse apagado da história. Mas tudo isso foi em vão, né, que ele ficou conhecido ali como a estrela d'alva da reforma. Também não podia deixar aqui de lembrar, antes de terminar esse breve histórico da vida de John Wycliffe também, que nesse período em que ele se levantou ali contra o poder eclesiástico ali, né, da igreja romana, a igreja estava dividida, tá? Ela estava com 2 papas, tá bom? Então, um papa era o Clemente VII, que foi eleito pelo clero francês em Avignon,
eu não, acho que é assim que fala, e Urbano VI, ele estava na sede do papado em Roma, tá? Então o choque entre esses dois papas ajudou John Wycliffe, né, a chamar a atenção ali das pessoas contra os dogmas da igreja, tá bom? Então foi um período ali bem problemático, né, na história da igreja também, tá? Então aqui, gente, foi um resuminho da biografia de John Wycliffe. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um homem que é chamado pela reforma de a estrela d'alvo, né? Porque ele deu ali os primeiros passos para que o movimento da reforma protestante fosse ali já iniciado, tá? Então ele fez a tradução ali da Bíblia inglesa, né? Ajudando muito o que seria chamado ali da reforma protestante depois de 2 séculos. Então chegamos ao final, pessoal, do nosso quadro com a primeira biografia que eu escolhi bem criteriosamente para trazer para vocês, né, a respeito de John Wycliffe. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do exemplo que esse homem nos deixou, e deixe os seus comentários, suas dúvidas, algum apontamento que de repente eu anunciei errado, ou estudei errado, trouxe para vocês de uma forma errônea, que vocês me ajudem, coloquem nos comentários para que a gente possa melhorar cada dia mais e que sejamos ajudados mutuamente, porque essa, né, é a vontade do Pai, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês.